Abram a sua Bíblia em Êxodo 4, versículo 11. Êxodo 4, versículo 11. Já vou lendo aqui para adiantar. Êxodo 4, versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Isso aqui é Deus falando para Moisés. Eu vou te ensinar o que você deve falar. Eu vou falar para você qual o caminho que você deve trilhar, se é para a direita ou para a esquerda, se é para cima ou para baixo. O que você deve falar, o que você não deve falar, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Só que Moisés, se vocês perceberem aqui no versículo 1, quando Deus chamou Moisés, o que ele falou para Deus? Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ou seja, ele ainda estava dando desculpa para Deus. Deus estava falando com ele estava ouvindo a voz de Deus e mesmo assim ele estava dando desculpa, dizendo que as pessoas não iam acreditar. Ele estava chamando, gente, olha só, isso é muito forte que eu vou falar aqui. O Espírito Santo já está aqui, gente. Ele estava chamando Deus de incompetente. E é isso que você faz quando Deus manda você fazer alguma coisa e você fala que você não vai fazer porque você está com medo, você fala que você não vai fazer porque você não está se sentindo capaz. Acontece que você não deve se sentir capaz, porque é Deus que capacita, mas Ele só vai capacitar os posicionados. Ele não vai capacitar quem não colocou o pé para Ele colocar o chão, não. Ele não vai. Ele vai capacitar quem colocou o pé e ele vai colocando no chão. Vai colocando o pé e ele vai colocando no chão. Não adianta você querer que as coisas estejam prontas para você iniciar. Você precisa iniciar com aquilo que você tem. Porque se você for ficar esperando iniciar, quando você tiver tudo, você não vai iniciar nunca. Porque a gente nunca vai ter tudo. Até porque antes da gente chegar lá na nossa vitória, a gente passa por um deserto. Quando a gente é chamado e a gente começa a se posicionar, vem o deserto, porque vem o processo. Porque o processo não é para você entristecer, para você desanimar, não. O processo é um preparo para você fazer aquilo que Deus mandou você fazer com excelência. Não adianta você querer já fazer o que Deus mandou pronto, capacitado, porque isso nunca vai acontecer, porque Deus chama aqueles que não são capacitados, Deus chama aqueles que ninguém diz nada por ele para poder capacitar, porque ele vê o coração daqueles que não é visto pelo mundo, ele vê o coração daqueles que não é visto por muitas pessoas aí, porque ele sabe que aquele que não é visto por muitas pessoas, que aquele que não é gloriado aí no mundo, ele vai abrir o coração para Deus fazer o que ele tem que fazer na vida dele. E são essas pessoas que são chamadas. Então você precisa agradecer ao Senhor por ter sido escolhido, por ter sido chamado por Deus para cumprir um propósito. Porque Deus viu o teu coração, ele viu que o teu coração está disponível para fazer a vontade dele. Então não fique com medo. Moisés, ele falou muita coisa para Deus. Que eu não sei falar. Olha só, muitos teólogos dizem que Moisés era gago. Eu, sendo Moisés, olha só, de tão ousada que eu sou. Eu, sendo Moisés, a primeira coisa que eu pediria para Deus era para curar a minha gagueira. Não é verdade? A primeira coisa que eu pediria para Deus. E depois disso eu ia falar: não, Senhor, fala aí o que o Senhor quer que eu faça, porque eu vou fazer. E aí, depois que Moisés foi chamado, aliás, quando Moisés estava lá no Egito, o que ele fez? Ele matou uma pessoa, ou seja, Moisés era assassino. Aí tem muita gente que fez coisa errada, que viveu na fornicação, que até roubou, que até assassinou e acha que não pode ser usado por Deus, pois Moisés era um assassino, Davi era um adúltero. Davi era um assassino também, porque ele colocou o marido de Batseba para poder morrer, para ele ficar com a mulher dele. Então tem muitas pessoas que pecaram lá atrás e acham que não podem ser usadas por Deus, mas Deus não está nem aí para o seu passado. Ele está aí para o seu presente, para a escolha que você vai fazer hoje. E a partir de hoje eu tenho certeza que você vai ser posicionado, porque aqui é uma geração posicionada. Aqui no meu Instagram eu não aceito palavras negativas. Aqui no meu Instagram eu não aceito ninguém dizendo que não consegue, ninguém dizendo que não é capaz. Aqui no meu Instagram nós somos posicionados e capacitados pelo nosso Senhor Jesus. E é isso que eu declaro para a vida de vocês.
Muitas pessoas que ficam se vitimizando. Ah, que eu tenho muito problema, que eu não tenho tempo, que eu não consigo fazer isso e aquilo. Gente, pare de se vitimizar. Sabe por quê? Porque se a gente olhar para o lado, se a gente olhar para o outro, a gente sempre vai ver alguém pior do que a gente. A gente sempre vai ver alguém que necessita mais do que a gente. Você tem uma cama, você tem um sofá na sua casa, você tem uma televisão, você tem água, você tem comida e você está reclamando de quê? Para de ficar se vitimizando. Você tem braço, você tem perna, tem pessoas que estão na cadeira de rodas e você fica reclamando porque você sai para trabalhar, você fica reclamando porque você tem que pregar a palavra de Deus no altar, você fica reclamando porque Deus te escolheu para ser libertador. Moisés também foi um libertador e para ele chegar no processo de libertação, libertar o povo de Israel, ele teve que passar pelo deserto. Depois que ele matou um homem, ele ficou 40 anos no deserto. E aquele deserto foi um processo ali, foi um preparo que Deus estava fazendo na vida de Moisés. E aí você tá um tempo no deserto e tá reclamando, dizendo que vai deixar tudo que aconteceu na tua vida, tudo que Deus já fez pra lá e vai sair do teu chamado e vai parar de cumprir o propósito que Deus escolheu pra tua vida. Agora, uma coisa que eu te falo hoje, irmão, se você largar tudo que Deus te deu agora, você morre. Você morre, sabe por quê? Porque quanto mais Deus te deu, e o diabo sabe que você é uma arma aqui na terra para levar muitas pessoas para a salvação, ele vai te atacar com força e ele vai querer te matar. E aí você saiu da presença, você parou de cumprir o chamado que Deus queria na tua vida e você acha que Deus não vai permitir não que o diabo te ataque? Claro que vai permitir, porque no mundo espiritual há legalidades e brechas. Se você abrir uma brecha, saindo do propósito, saindo do caminho que Deus mandou você trilhar, ele vai permitir que o diabo te ataque. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Ele é justo até com o diabo, porque isso aqui ó, é uma lei. E Deus não vai contra a sua lei, isso aqui é um decreto. A palavra não volta vazia, a palavra não volta vazia de jeito nenhum. Se aqui está escrito que se você sair da presença, aqui está escrito, se eu não me engano, é no final da Bíblia, mas está escrito que o justo vive pela fé. E aquele que retrocede desagrada ao Senhor. Quando você desagrada ao Senhor, você acha que ele vai contigo? Quando você está desagradando ao Senhor, você acha que ele vai te proteger? Quando você está desagradando ao Senhor, você acha que o diabo não vai te tocar? É claro que ele vai te tocar. Você precisa abrir os seus olhos. Abra os seus olhos espirituais. Abra os seus olhos e os seus sentidos espirituais para você entender que se você não estiver trilhando o caminho que Deus quer, você está na desobediência. Não adianta você obedecer só um pouquinho, porque um pouquinho obedecendo não se torna uma obediência completa. Se torna uma desobediência, porque uma hora ou outra você vai cair. Ah, eu quero obedecer só um pouquinho. Deus mandou falar a palavra, mas eu vou falar a palavra só na rede social. Deus mandou eu louvar, mas eu vou louvar só num grupinho ali da escola. Não, Deus mandou você louvar para nações. Deus mandou você louvar no lugar que Ele colocou você para louvar. Deus mandou você pregar a palavra no lugar que Ele mandou você pregar a palavra. Não é só num grupinho ali de amigos, não. Você vai pregar a palavra no altar. Você vai pregar a palavra na rua, evangelizando. Você vai pregar a palavra no lugar que Deus mandar. Não é no lugar que você quer. No lugar que você está cômodo. Você vai fazer o que Deus mandou você fazer. Aleluia! Quem aqui está entendendo a palavra? Quem aqui está entendendo a palavra e já refletiu sobre o que Deus mandou você fazer e você está agindo com vitimismo, medo, está se sentindo incapaz e não está se posicionando no que Deus mandou você fazer. Se Moisés não tivesse se posicionado, vocês acham que o Mar Vermelho ia ser aberto? Vocês acham que o povo de Israel ia ser liberto? Aí eu vou deixar vocês loucos hoje, porque ia. Sabe por que ia? Porque se Moisés recusasse o propósito, ele ia escolher, Deus ia escolher outra pessoa para cumprir, porque o mundo espiritual, ele se movimenta, e ele não vai parar porque você, bonitão, bonitona, não quer cumprir o propósito de Deus. Simplesmente a fila anda, e ele vai colocar outra pessoa para cumprir o propósito, porque o propósito de Deus, ele tem que ser cumprido. Jesus está voltando. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, aproveite a oportunidade e volte hoje. Ajoelhe lá no teu quarto, no secreto, fale com Deus. Senhor, me perdoa. Eu estou voltando para os teus caminhos. Eu estou voltando a cumprir o que o Senhor quer que eu cumpra. Eu vou me posicionar a partir de hoje.
Então vamos nos posicionar, geração de posicionamento. Se você não se posicionar, Deus não vai te capacitar. Se você não se posicionar, aquela promessa que Deus te fez não será cumprida. Tem gente, Deus prometeu, mas ele não é homem que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Tá, mas se você não se posicionar, a promessa não é cumprida. Isso está na palavra. Não se posiciona não para você ver se você vai viver aquilo extraordinário de Deus na tua vida. Deus só vai permitir que você viva o extraordinário, você só vai ter vitória se você aceitar o processo, passar pelo deserto e entender o que Deus quer te mostrar no deserto, porque o deserto não é um lugar para você dormir. O deserto é um lugar para você se preparar, para você chegar onde Deus quer que você chegue. Então você que está do outro lado da telinha e acha que você está passando pelo deserto e que você vai morrer no deserto, pare com isso. Você só vai morrer no deserto se você não entender o que Deus quer te mostrar. E como é que eu faço, Carol, para entender o que Deus quer me mostrar? Pergunte para o Senhor. Tem muitas pessoas aqui que não têm ousadia para conversar com o Senhor. Deus é Pai. Ele não é nosso Pai? O que a gente faz quando a gente quer alguma coisa? A gente pede para o nosso Pai. E o nosso Pai, ele é dono do ouro e da prata. O que ele não vai te dar? Agora, ele só vai te dar aquilo que esteja alinhado ao teu propósito, não é mesmo? Não adianta nada você pedir algo que esteja desalinhado ao propósito de Deus na tua vida, porque ele não vai te dar. Agora, se você começar a se posicionar e pedir aquilo que esteja alinhado ao propósito de Deus na sua vida, ele, com maior amor e carinho, ele vai te dar, porque ele sabe que está alinhado ao que ele quer na tua vida. Então vamos nos posicionar, meu povo. Aqui nós somos uma geração de posicionamento. Posicionados, porque se a gente não se posicionar, a gente paralisa. Se a gente não se posicionar, a nossa geração continua sofrendo os mesmos ciclos repetitivos. Se você é pobre, você precisa se posicionar para você mudar a vida financeira da sua família. Se você tem alguma doença geracional, você precisa se posicionar e orar para Deus quebrar essa maldição dessa doença na vida da tua família, na vida do teu filho. Se você passa por um processo de separação, o teu pai e a tua mãe se separou, alguém da tua família se separou, sua geração só é de separação, de adultério, de traição, você precisa se posicionar para isso não acontecer na vida do teu filho. Agora você precisa se posicionar. Se você ficar com medo, o mundo te engole. Se você ficar paralisado, se fazendo de vítima, tentando agradar o outro, o mundo te engole, porque essa é a verdade. Se eu, Caroline, fosse agradar alguém aqui na rede social, eu nem estaria fazendo essa live. Porque eu sei que eu recebo mais críticas do que elogio. E eu não tô nem aí. Eu não ligo pra elogio e não ligo pra crítica, porque eu sou uma mulher posicionada. Porque eu aprendi no deserto e na palavra que eu preciso ser posicionada e eu tenho que dar ouvido à voz de Deus e não a da pessoa, e não de quem está do meu lado tentando me prejudicar, se fazendo de meu amigo, não. E muitas pessoas estão aqui, o Espírito Santo está mandando eu falar, que tem muitas mulheres aqui que estão ouvindo amiguinhas e estão saindo da presença de Deus, estão ouvindo pessoas que se dizem cristãos, que estão dentro da igreja. Estou toda arrepiada aqui, o Espírito Santo está falando com alguém. Que estão na igreja, estão escutando mulheres lá que se dizem cristãs, estão ouvindo lá, ó, até mesmo pastor e pastora que estão em adultério, que estão em fornicação, e estão dando ouvidos para essas pessoas e não estão perguntando para aquele que pode te dar a resposta, que é a fonte de tudo, que é o nosso Deus. Então, meu povo, vamos embora se posicionar, não fique dando ouvidos para pessoas ao redor, não. Vamos dar ouvidos ao Senhor, porque é Ele que vai fazer a diferença na tua vida, é Ele que vai fazer na sua vida, é Ele que é o Deus do impossível e vai transformar a sua vida, a sua família, a sua geração. Mas você precisa se posicionar. Se posicione, porque você vai ver. Depois do posicionamento, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Vai ficar salva sim. A Jaciara vai ficar salva sim. Tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu fiz esboço, mas eu não tô falando nada do esboço. Eu tô falando que o Espírito Santo tá mandando eu falar aqui. Então fique atento à voz do Espírito Santo na sua vida. Fique atento, porque essa live não foi em vão, esse tema não é em vão. Esse tema é direcionado pelo Espírito Santo, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm dificuldade no posicionamento, porque tentam agradar as pessoas. Vocês sabiam? Anote isso aí, se possível, tá? Vocês sabiam que aquele que tenta agradar o outro é um dependente emocional? E quem é cristão? Quem é um cristão genuíno não tem dependência emocional.
Porque a dependência dele está no Senhor. Se você tenta agradar alguém, é porque você é dependente emocional, você precisa de elogio, você precisa que as pessoas falem para você ficar bem. Então você nunca vai fazer o que Deus mandou, porque se você agrada o outro, você está desagradando ao Senhor. Se você tenta agradar alguém, você está desagradando aquele que mandou você vir aqui para a terra. Aquele que é responsável pela tua vida, aquele que é responsável pela tua família, aquele que é responsável de mudar a tua história. Então não tente agradar o outro e não tente se comparar a exatamente ninguém, porque ninguém é igual aqui na terra. Aqui na terra, Deus fez cada um com um propósito, com uma identidade. É igual uma digital, gente. Por acaso tem alguma pessoa na terra com um digital igual? Nem gêmeos têm digital igual. Cada um tem uma digital e assim Deus te criou diferente. E é diferente desse teu jeito, talvez um jeito que desagrade muita gente, talvez um jeito que... Ah, mas, nossa, ela é tão calminha. Ah, mas ela é tão agitada. Ah, mas ela é tão assim pra frente. É o teu jeito. Então você pega esse teu jeito, claro, tudo alinhado ao propósito de Deus, porque você também não pode deixar o teu temperamento te controlar, tá? Porque tem muita gente também que tem um temperamento aí explosivo e acaba falando, não, eu sou assim, eu não vou mudar, Deus me fez assim, eu vou ser usada assim. Não. Nós temos que ter domínio próprio. Porque a partir do momento que a gente ultrapassar o limite do outro, a gente já tá errado. Cada um tem um limite, então você precisa respeitar o limite do outro. Então você precisa também controlar o seu temperamento, você precisa ter domínio próprio. Como eu postei recentemente nos stories sobre alimentação também. Isso é um domínio próprio, você precisa dominar. Se tem algo que te domina, se você é viciado em alguma coisa, você não tem domínio próprio. Porque é aquilo que está te dominando. E não é só cigarro, bebida, não é só pornografia, não. É também uma comida. É também algum sentimento que você tem, que você não consegue largar esse sentimento, que você não consegue renunciar a esse sentimento. Por exemplo, um sentimento de vergonha, um sentimento à timidez. Isso também é errado. Isso também é falta de domínio próprio. Como é que você vai deixar o nervosismo te dominar? Não, somos nós que dominamos o nosso nervosismo. É a nossa mente que domina o nosso corpo, então nós precisamos, dominar a nossa mente, impulsionar a nossa mente a dominar o nosso corpo. E como é que a gente faz isso? Treinando a nossa mente diariamente. Treine a sua mente diariamente. Comece a partir de hoje a fazer alguma coisa que você, eu bebo café todo dia. Tire o café. Tire o café. O café vai olhar pra você vai olhar pro café e aí você vai falar assim pro café, não é você que me domina, sou eu que te domino. Gente, eu comecei fazendo isso, tomando café sem açúcar. Hoje, eu só tomo café sem açúcar. Eu tirei o açúcar da minha vida agora, assim, tô fazendo uma experiência por 30 dias. Mas eu não tomo café sem açúcar, já tem 4 anos que eu não tomo café sem açúcar. Quer dizer, que eu tomo café sem açúcar. Por quê? Porque eu fiz um treinamento com a minha mente. Eu falei, não vou desistir, não vou desistir. Eu vou continuar. Eu pegava o café, vamos supor que isso daqui é um café. Eu pegava o café e falava, tomava ele sem açúcar e sem adoçante, tá, gente? Eu falava, nossa, que café gostoso. Estava horrível. Mas eu falava, nossa, que café gostoso. Por quê? Eu estava dando um comando para a minha mente, para ela começar a achar que o café é gostoso. E foi isso que aconteceu. Conforme eu fui falando, os dias foram se passando, eu não consigo mais tomar café com açúcar. E nem com adoçante, porque o café com adoçante, pra mim, é muito pior do que açúcar. Muito pior. É ruim, eu não gosto. Tem um gosto horrível. E aí, eu tomo chá sem açúcar, eu tomo café sem açúcar e sem adoçante. E é isso. Por quê? Porque eu exercitei a minha mente. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Porque se a gente não se posiciona para mudar os nossos hábitos, nós vamos continuar na mesma. E aí, a nossa vida não vai mudar. Não adianta nada você pensar em mudança e você não agir para essa mudança acontecer na sua vida. E é isso que nós precisamos fazer. Você precisa pensar em mudança, mas você precisa agir. É que nem a oração. Você ora e você age. Oração. Orar mais ação. Você precisa orar e ter uma ação. Porque se você acha que a tua bênção vai cair do céu, meu amor, você está muito enganado. Você precisa profetizar, você precisa agir, porque as oportunidades vão começar a surgir na sua vida através da sua profecia, através da sua boca. Profetize, fale, declare todos os dias que você quer aquilo, que você quer mudança na sua vida, que o seu marido está entrando para a igreja, que o seu marido está seguindo firme com você ali, que o seu filho saiu das drogas, que o seu marido saiu das drogas.
que o seu filho parou de beber, que o seu marido parou de fumar. Comece a declarar isso sobre a sua vida e a partir disso, as oportunidades vão começar a surgir na sua vida. Do nada, o seu filho vai começar a refletir. Do nada, não é do nada, gente. É o mundo espiritual, ó, se movimentando ao seu favor, porque ele tá vendo que você está agindo com a sua boca. Que você tá orando dentro da tua casa, que você tá colocando a mão na parede, na cama do teu filho, na cama do teu marido e falando: o meu marido é mais crente do que eu, o meu filho vai para a igreja, o meu marido está na presença do Senhor. Então você precisa declarar. Isso é uma forma de ação. Vamos declarar sobre a nossa vida. Antes de eu estar aqui na rede social com quase 100 mil seguidores, eu declarava sobre a minha vida. Eu sou uma mulher que instrui, que inspira muitas mulheres na rede social. E hoje a minha rede social está crescendo a cada dia. Eu comecei a profetizar na minha casa, eu profetizei o dia do meu casamento, eu profetizei muitas coisas na minha vida que já aconteceram. E eu sei que tem muita coisa ainda que vai acontecer, mas eu não canso de profetizar. E assim eu falo pra você também, não canse de profetizar, porque isso vai acontecer na sua vida. Eu imagino aqui quantas desculpas Moisés deu pra Deus. Quantas desculpas você está dando pra Deus? Me fala. Quantas desculpas você está dando para Deus? Eu não vou fazer, não vou postar vídeo na rede social porque meu celular não é bom. Eu não vou evangelizar nas ruas porque eu não sei me comunicar bem. Pode passar, bem. Porque eu não sei me comunicar bem. Até quando que você vai levar essa vida? Até quando que você vai ficar dando desculpa para Deus? Moisés deu desculpa, deu. Mas depois ele se posicionou, porque ele sabia que Deus ia capacitar. Ele sabia que Deus ia fazer por ele. E é isso que hoje eu quero que vocês creiam no Deus do impossível. Não chame Deus de incapaz, porque ele é capaz de fazer muito mais na sua vida, mas ele precisa do seu posicionamento. Gente, eu falo muito rápido, né? Eu falo muito rápido, mas Deus vai mandando aqui a mensagem, eu vou já falando. Mas vocês estão compreendendo a mensagem do posicionamento? Não se vitimize de jeito nenhum. Não fique inventando, mas eu tenho esse tipo de doença, então eu não posso fazer isso. Mas eu tenho esse tipo de doença. Muitas pessoas falam, mas eu não consigo ficar sem comer, eu não consigo fazer jejum. Gente, você consegue, você só não faz porque você não quer. Eu tenho diabetes. Diabetes tipo 1, tá, gente? Eu tenho diabetes, eu nunca falo sou diabética, porque eu não sou nada, eu tenho por enquanto, porque Deus vai me curar, eu profetizo isso. Eu peço a cura, eu sei que Deus não me curou ainda, porque isso é um propósito dele na minha vida, só por isso ele ainda não me curou, para eu compartilhar o testemunho aqui para vocês. Porque o meu testemunho de vida é muito grande e eu sei que terão muitos mais testemunhos para glorificar o nome do Senhor. Eu tenho diabetes tipo 1, eu tenho hipotireoidismo, eu não tenho a tireoide, gente. Eu tenho um curativo aqui, um buraquinho no pescoço, porque eu usei tracostomia. Mas o médico falou pra eu não ficar muito tempo sem comer. Gente, eu fiquei 3 dias de jejum, não morri. Fiquei 3 dias de jejum, não morri. Fiquei controlando a minha glicose, fiquei ali, diminuí a insulina, tomei bem pouquinho, quase não tomei insulina, porque eu tomo insulina 4 vezes no dia. E eu não tomei. E aí? Fiquei bem. 3 dias de jejum. Inclusive, eu fiz o jejum no Salmo 70, que eu, inclusive, compartilhei um vídeo pra vocês. De nervosismo, porque eu tava muito nervosa, já acordava nervosa. E eu fiz esse jejum de 3 dias no Salmo 70, que é o Salmo do necessitado. E o que aconteceu na minha vida? Nossa, no 3º dia eu tava sentindo uma paz absurda. E aí, eu fiz jejum de líquido. Fiquei sem comer durante 3 dias. Eu deixei de fazer o jejum? Não deixei. Gente, jejum faz bem pro corpo. Se não fizesse bem pro corpo, Jesus não tinha falado pra gente fazer jejum. Porque Deus não fala, se vocês fizerem jejum. Não, Deus fala, quando fizerem jejum. Ou seja, se ele fala quando fizerem jejum, é porque todo mundo deve fazer. Tem muita libertação, a libertação, na verdade, a libertação só acontece com jejum. Tem castas demoníacas que só saem com jejum e oração. Então você precisa se posicionar, inclusive no jejum. Já vamos compartilhando essa live aí, porque tá forte. Já vamos compartilhando essa live aí. Já curte pra essa live ir pra outras pessoas, para os meus seguidores. São 30 pessoas aqui na live. 27, tá diminuindo, não tô gostando disso não. Vamos compartilhar essa live aí, gente. Vamos compartilhar essa live porque o tema é forte, o tema é para os posicionados, pessoas que querem se posicionar. No final eu vou fazer uma oração, no final eu vou responder dúvidas de vocês sobre o book, dúvidas de vocês também sobre sonhos, sobre interpretação.
Vou também falar um pouquinho com vocês como interpretar os sonhos. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Eu tenho quase 100 mil seguidores, só 28 pessoas aqui na live. O que é isso, gente? Eu tenho que mudar esse horário mesmo, não é possível. Tô aqui, ó, fazendo live 9 e pouca da noite, quase 10 horas da noite. Aqui, ó, não dei nem atenção pro meu marido. Chegou do trabalho e eu tô aqui fazendo live. E cadê o povo? Cadê o povo? Ninguém quer assistir live, né? Todo mundo tá vendo a novela da Globo, tenho certeza. Todo mundo tá vendo a novela da Globo só porque vai passar as cenas aí impactantes aí. Todo mundo tá vendo a novela, tenho certeza. As aulas das pessoas estão vendo a novela. Porque a gente tá na live aqui recebendo a palavra de Deus, nos posicionando, porque isso também é um tipo de posicionamento. Você sempre buscar mais, ter sede de Deus. Isso é um posicionamento. Então, vamos lá, compartilhar essa live para aquela tua amiguinha que tá assistindo a novela. Para ela assistir aqui a live com a gente. Que a live tá sendo poderosa, eu tenho certeza absoluta que essa palavra é para ela. Só que ela não quis estar aqui, ela quis ver a novela, então tá perdendo. E agora eu quero que vocês me respondam, tá? Quero que vocês me respondam agora. Em que área da vida de vocês estão precisando se posicionar? Me responde aqui, eu quero ver o comentário de vocês. Porque eu vou comentar aqui junto com vocês. Eu vou responder os comentários de vocês. Onde você precisa se posicionar hoje? Toda vez que tem congresso na igreja, eu sinto algo diferente em mim. Glória a Deus. É porque a conferência, congresso, porque hoje as pessoas estão falando, mudaram o nome, né? Conferência, né? Inclusive, teve a conferência das mulheres lá na minha igreja, que foi bênção, maravilhoso. Aquilo ali é pra gente buscar mais de Deus. Não é pra gente receber mais pessoas, não. É pra gente buscar mais de Deus. Pra gente ser impactado com a presença de Deus ali. É pra nós. Não é pra gente trazer mais pessoas pra igreja. É pra nós. Você precisa se posicionar em tudo, Franciele. Então vamos nos posicionar. Vamos iniciar por aquilo, ó, pequenininho. E aí você se posiciona em uma coisa hoje, amanhã você se posiciona em outra coisa. Aí daqui a pouco, na semana seguinte, você já vai estar assim, ó. Nossa, eu consegui me posicionar naquilo que eu jamais acreditaria que eu conseguiria fazer. É um pouquinho, um degrauzinho de cada vez. Ninguém chega no topo correndo, subindo de uma vez, não. A gente chega no topo o quê? Nos posicionando, subindo um degrauzinho de cada vez. Não é verdade? Então se posicione na vida espiritual hoje. Comece um jejum. Abra um jejum, fale com Deus. Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu tenho sede de ti. Ouça o louvor da Aline Barros, Santidade. Porque esse louvor, ele é para quem tem sede de Deus e quem quer buscar a santidade, quem quer mais de Deus. Boa noite, Maria. Sejam bem-vindos, o pessoal que tá chegando aí agora. Tão atrasados, hein? Perderam muita coisa. Tô aqui com meu chazinho de erva doce. Esqueci a água hoje, não vou pegar água, não. Vamos lá, eu quero que vocês respondam aí pra mim nos comentários. Responda aí, em que você precisa se posicionar. Espiritual, área sentimental, etc. Muitas coisas, né, gente? Muitas coisas, né? E eu vou fazer uma segunda pergunta pra vocês. Segunda pergunta pra vocês. Você está se escondendo? Preste atenção. Você está se escondendo ou você está se posicionando no deserto que você está? Você está se escondendo ou se posicionando no deserto que você está? Será que você só está reclamando? Ou será que você está se posicionando e você está buscando a Deus aprender no deserto que você está? Ah, mas eu estou passando por um deserto na minha área, na área sentimental. Mas será que você está ouvindo a voz de Deus para você parar de mandar mensagem para fulano de tal? Você não está se posicionando, você está se escondendo. Você está se escondendo dentro do teu quarto, está chorando, está dizendo, ai Senhor, eu não aguento mais, eu quero casar, mas ninguém aparece. Ou você está se posicionando e dizendo, Senhor, estou aguardando no Senhor. Senhor, o Senhor tem mais para mim, eu sei que o Senhor já está preparando um varão, um homem de Deus que esteja alinhado ao mesmo propósito que eu. E aí, como é que você está? Você está se escondendo ou você está se posicionando? Se pergunte aí.
Agora, se pergunte, o que está acontecendo na sua vida? Agora vem a filha, gente. Você está se escondendo ou você está se posicionando no deserto que você está? Será que você não anda reclamando demais? Vocês sabiam? Passa, filha. Vai. Vocês sabiam que toda reclamação que você faz, toda reclamação que você faz, não é uma, nem duas, nem três, tá? É toda reclamação que você faz, o diabo tá ali ó, do teu lado, anotando no caderninho para quando você pedir algo para Deus, no tribunal, quando você pedir algo para Deus, ele fala, não, aqui, ó, ela fez, ó, isso, ela xingou, ela falou palavrão, ela maldisse o filho, ela maldisse o marido. Então, ó, pela brecha, por legalidade, pela lei das escrituras, o Senhor não pode dar o que ela pede. É isso que acontece. Muitas pessoas não ouvem isso nas igrejas, muitas pessoas não falam sobre isso, mas é isso que acontece. Quando você reclama, quando você fala de algo... Vai, filha, passa. Quando você fala de algo, quando você fala de alguém, quando você faz fofoca, sabe? O diabo tá anotando tudinho. Aí depois você fica se perguntando, ai, Senhor, por que eu tô passando por isso? Ai, Jesus, por que a minha vida tá tão difícil? Ai, Senhor, por que a minha vida financeira tá travada? Ah, por que o meu marido, ele não me trata bem? E aí você se lembra da fofoca que você fez do pastor? Você se lembra da fofoca que você fez com a irmãzinha lá do coque, ó, que tem intimidade com Deus? E aí, você tá lembrado da fofoca que você fez? Em vez de você dar a mão para aquela pessoa que tava passando por uma traição no casamento, você ficou fazendo fofoca não bem feito, porque caramba, ela merecia, porque ela andava vulgar na rua. Por isso que o marido dela largou ela, porque ela não fazia por merecer. Será que você tá lembrado dessas palavras? E aí o diabo, ele anota tudo. Da mesma forma que o que você faz de bom os anjos anotam, o diabo também anota aquilo que você faz de ruim. Aquela fofoca, aquela contenda entre irmãos, porque Deus abomina isso. 7 coisas que Deus abomina. A 7ª e a pior é a contenda entre irmãos. Ou seja, você faz fofoca e acaba criando contenda entre os irmãos. E isso é um pecado que Deus abomina. Peça perdão. Tem jeito pra tudo, só não tem jeito pra morte, porque a misericórdia acabou. Agora tem jeito pra tudo. Se você foi uma pessoa fofoqueira no passado, se você foi uma pessoa que falou mal do teu pastor, se você foi uma pessoa que fez algo lá atrás de errado, peça perdão a Deus porque ele vai te perdoar. Agora confesse exatamente o que você fez. Não adianta nada você chegar pra Deus e falar, Senhor, me perdoa dos meus pecados. Tá, mas que pecado? Que pecado você cometeu? Você precisa falar que pecado você cometeu. Foi adultério? Foi fornicação? Foi falar mal do teu pastor, da tua pastora? Foi falar mal de alguma irmã que tem intimidade com Deus? Então, meu irmão, vamos pedir perdão, mas você precisa confessar o teu pecado. Não adianta nada você falar, Senhor, me perdoa. Não, você precisa confessar o que você fez. Já comece a anotar, a partir do momento que você sair dessa live aqui, você já anotar o teu pecado e já pedir perdão a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego aqui, ó. Eu renuncio toda seta maligna, eu renuncio todo dardo inflamado, eu renuncio todo ataque demoníaco do inimigo que entrou através dessa live. E eu renuncio isso e eu confesso o meu pecado e eu me arrependo no nome de Jesus. Senhor, entra com o teu sangue e me perdoa. E repreende, quebra toda obra maligna sobre a minha vida. Tudo que foi enviado pelo diabo para a minha vida, para atacar a minha vida por conta dessas brechas, que seja queimado no sangue de Jesus. Porque eu estou aqui, ó, me humilhando e confessando o meu pecado ao Senhor. Porque por lei, pelas escrituras, o Senhor me perdoa. Porque está escrito, aquele que confessa os seus pecados e não, aquele que confessa os seus pecados prosperará. Agora, aquele que encobre os seus pecados nunca não prosperará, pelo contrário. Pelo contrário, é atacado. É atacado. Tá lá em Provérbios. Eu só não lembro o versículo, o capítulo e versículo, mas tá lá. Aquele que confessa os seus pecados e não os encobre, prosperará. Agora, aquele que encobre, meu irmão, tenho até pena. Vamos lá, você vai continuar se escondendo? Ou você vai se posicionar nesse teu deserto?
Talvez você não tenha saído do deserto ainda, porque você ainda não entendeu o que Deus queria te ensinar. Então, aprenda igual Moisés, que aprendeu durante esses 40 anos que ele esteve no deserto. Ele aprendeu ali o que ele deveria fazer, como ele deveria agir. Inclusive, Deus coloca pessoas no deserto para te orientar, para te instruir. Ele coloca pessoas enviadas por ele, para te orientar, para te ajudar, para te instruir, para falar o que você precisa fazer, pessoas usadas por ele. Talvez uma pessoa que foi usada por Deus, por estar ali, ó, te ajudando no teu deserto, você virou as costas para essa pessoa. Uma pessoa talvez que te deu uma palavra de repreensão, que você precisava mudar e você não ouviu. E aí você tá o quê? Dormindo no deserto. Porque Deus está usando pessoas. Deus está usando pessoas. Deus está te revelando em sonhos coisas que você precisa mudar. Que você precisa entender, mas você, ó, tá virando as costas e saindo andando. Fingindo que Deus não tá nem falando com você. E aí você vai dormir no deserto. No deserto não é um lugar de colocar cama, não. O deserto é um lugar de passagem. Ninguém morre no deserto. Ninguém dorme no deserto. Você precisa passar ali por aquele processo e aprender e sair desse deserto. Porque Deus não quer que você morra no deserto. Deus não quer que você fique ali muito tempo no deserto, não. Você só está no deserto até agora porque você não aprendeu ainda o que Deus queria te ensinar. Talvez porque você não está dando ouvido ao seu pastor, talvez porque você não está dando ouvido ao seu marido, talvez porque você não está dando ouvido a pessoas que têm intimidade com Deus, que estão falando com você. Então comece a analisar. Caramba, será que Deus usou fulano de tal para falar comigo e eu não entendi? Será que aquele sonho que eu tive foi Deus falando comigo e eu não entendi? Será que aquela palavra que o pastor falou no altar, que tocou tanto no meu coração, não era Deus falando comigo para eu aprender nesse processo? E que quando eu aprendesse nesse processo, eu ia sair desse deserto? Muitas pessoas estão aí, ó, passando por um processo, um deserto na área sentimental. Por quê? Porque tem dependência emocional no outro. Não conseguem colocar sua dependência emocional total em Deus. Porque aquela pessoa que tem dependência total em Deus, ela não tem dependência nos outros. Ela não idolatra ninguém. Ela não idolatra coisas. Ela só serve ao Senhor, tem a total dependência no Senhor. E tem muitas pessoas que têm dependência no outro, que acham que para ser felizes elas precisam estar com uma pessoa. A gente quando casa, a gente só é mais feliz. E a gente também casa para fazer o outro feliz. Não casa para ser feliz, casa para fazer o outro feliz. Se os dois tivessem essa concepção, o casamento seria maravilhoso. Porque a gente casa para fazer o outro feliz e o outro casa para fazer a gente feliz. Se você tá achando que você vai casar para ser feliz, se você tá triste hoje e tá achando que vai casar para ser feliz, você tá muito enganado, tá? Porque se você não é feliz, no casamento você não vai ser feliz, não. Quem casa já é feliz, aí casa para ser mais feliz. Agora, se você tá achando que você vai casar e você vai ser feliz, do jeito que você tá, meu amor, você tá enganado, porque se você não tiver dependência no Senhor, quando você casar, você vai ter total dependência no teu marido e você vai acabar se magoando. Porque nenhum ser humano é capaz de resolver, de suprir esse vazio aqui, ó, preencher o vazio que tem dentro do nosso coração. Somente o Senhor. Nós, seres humanos, nascemos com um vazio enorme dentro do nosso peito. E o único que tem poder de preencher esse vazio é o nosso Deus. Então, se você não preencher esse vazio com o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus do impossível, ninguém vai preencher. E você vai ficar repetindo ciclos na sua vida, ciclos e ciclos e ciclos de separação, de briga, disso, daquilo. Por quê? Porque você ainda não preencheu o vazio que está dentro do teu peito, que só o único que pode preencher é o nosso Deus. Será que é por isso que você está passando por essa situação toda aí que você está passando na tua vida sentimental? Porque você ainda está vazia, você ainda está dependente no outro, você ainda está tentando agradar o próximo em vez de agradar a Deus, de fazer o que Deus mandou você fazer, enquanto você continuar tentando suprir essa necessidade, esse vazio, preencher esse vazio que você tem dentro do teu peito com pessoas, com coisas, com dinheiro, você vai continuar vazio. Porque não existe nada nessa terra. Nada. Tem outros deuses aí. Tem demônios que o pessoal fica adorando, fica idolatrando, tem time, tem isso, tem aquilo. Inclusive, eu escutei esses dias aí o rapaz falando, a repórter perguntou pra ele, um torcedor do Fluminense, a repórter perguntou pra ele, ué, em plena semana, você aí torcendo pro seu time na rua, já tá aqui há uma semana esperando o jogo começar. Aí o que ele falou? Primeiro Fluminense, depois as prioridades. Olha isso, gente.
Quantas pessoas estão colocando Deus em segundo lugar, só que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a sua vida não vai para frente. Talvez você veja pessoas aí que não servem a Deus e se dizem, aparência, que estão felizes, mas não estão. Ninguém sabe o que está acontecendo dentro dessa pessoa. Inclusive a Anitta, há pouco tempo falou que não adianta, ela tem dinheiro, tem tudo, inclusive é de outra religião ali contra a nossa, de outra religião, e falou que sente um vazio. Por quê? Porque esse vazio só o nosso Deus pode preencher. Só o nosso Espírito Santo, só Ele que pode preencher. Nós temos que dar graças a Deus, agradecer ao Senhor todos os dias por nós termos o nosso amigo Espírito Santo, para preencher esse vazio que o ser humano já nasce com ele. Nós precisamos agradecer pelo dom da vida, pelo ar que você respira. Tantas pessoas aí no leito do hospital. Inclusive, eu quero pedir para vocês oração ao meu irmão Alex, da minha igreja, o meu irmão tão querido. Ele é um servo de Deus, ele estava tão debilitado, sabe? E mesmo assim, ele tocou lá na conferência, ele é instrumentista, ele toca piano, teclado. E mesmo assim, ele foi lá tão debilitado, andando devagar, pelo meu irmão Alex, e a igreja inteira tá orando por ele. Ele tá internado, mas eu sei que ele vai sair dessa. Eu sei que essa doença que está nele é para a glória de Deus, porque ele vai contar testemunho e muitas pessoas serão impactadas com o testemunho desse homem. Eu tenho fé, eu tenho certeza absoluta. Então, gente, vamos nos posicionar. Moisés, ele deu desculpa, mas ele não ficou parado esperando o céu se mover sobre a vida dele, não. Ele se posicionou. Ele usou aquele cajado para abrir o Mar Vermelho. Ele usou o cajado para mostrar às pessoas ali, ó, que Deus era todo poderoso. Ele poderia transformar o cajado em cobra. Ele poderia curar lepra, porque ele colocou a mão dentro da roupa dele, da vestimenta dele. Saiu com lepra e depois ele voltou e estava curado. Isso são os prodígios e milagres que Deus faz. Tem muitas pessoas que precisam ver prodígios e milagres para poder acreditar no nosso Senhor. Tem pessoas que precisam ver anjos e demônios para acreditar no Senhor. Agora, feliz é aquele que só tem fé, só pela fé, o que não vê. Aquele que acredita mesmo sem ver, que não precisa ver prodígios e milagres, que não precisa ver coisas impactantes acontecendo para crer. Feliz é aquele. Porque tem muitas pessoas que são assim, muitas pessoas que não acreditam no testemunho que eu conto aqui pra vocês, que eu contei aqui na rede social, que tá lá no meu YouTube. Tem pessoas que não acreditam, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, mas não é por isso que eu vou deixar de contar. Inclusive, se vocês verem lá no testemunho, parte 1, o quanto de crítica eu recebi. O quanto de crítica, quantos vídeos eu já postei aqui na rede social, eu tive que apagar, porque o Instagram tava implicando com o meu vídeo, disse que ia bloquear todas as coisas aqui do meu perfil. Eu tive que apagar, só que eu não deixo de fazer. Aí eu gravo de novo, de uma forma assim mais maleável pro algoritmo do Instagram não entender que é uma coisa assim forte. E aí eu gravo de novo. Quantos vídeos eu fiz, gente, tive que apagar. Quantas coisas, vídeos, stories que o Instagram ele bloqueou, nem carregou, nem deixou carregar por conta do conteúdo que eu estava falando aqui pra vocês. E outra coisa, nós temos que ser gratos pela rede social, pela internet. Por quê? Porque é através da internet, através das redes sociais, que nós estamos adquirindo conhecimento. Muitos homens e mulheres de Deus aí falando a palavra de Deus nas redes sociais, e nós estamos o quê? Aprendendo, gerando conhecimento, adquirindo, na verdade, conhecimento com essas pessoas. Então nós precisamos agradecer, dar graças a tudo, pela vida do servo de Deus, que fala aqui a palavra de Deus para vocês na rede social. Povo de Deus, vamos para as dúvidas? Podem colocar aí dúvidas aí que vocês têm sobre sonhos, sobre o e-book. No meu e-book, só para falar um pouquinho com vocês aqui do meu e-book, o e-book é sobre libertação. Lá eu compartilho com vocês todo o conhecimento que eu adquiri, não só pelo que Deus falou comigo, pelo que Deus me revelou, mas também pelo conhecimento que eu paguei para ter,
Sim, porque eu já fiz mentoria, eu já fiz vários cursos de pessoas de Deus mesmo que me ensinaram muito e hoje eu compartilho aqui com vocês. Tem muitas pessoas que me criticam, mas por que você tá vendendo? Gente, deu trabalho para fazer, não deu? Eu fiquei 21 dias fazendo esse e-book. 21 dias, tá? 21 dias fazendo esse e-book. E aí, eu vou dar de graça? Não, não vou dar de graça, deu trabalho. Eu gastei tempo. Deixei de ficar com meu marido, deixei de ficar com a minha filha para poder fazer o e-book para compartilhar com vocês. É um valor simbólico que eu cobro, R$ 37. Lá tem muitas orações, lá tem declarações, lá eu falo sobre o poder da palavra, lá eu falo sobre desligamento de alma. Lá eu falo sobre aliança de alma. Aquele homem, aquela mulher que é muito ligado ao pai, aquele homem que é muito ligado à mãe e a mulher fica reclamando, por que fulano de tal, ele prefere a mãe do que eu? Isso é aliança de alma. Muitas pessoas não falam sobre isso, eu falo no e-book, eu falo sobre brechas, legalidades, ataque noturno, sonhos, aqueles sonhos lá obscenos que vocês têm, paralisia do sono, eu falo tudo sobre isso. Exatamente, se fosse para comprar outra coisa, irmã, todo mundo compraria. Todo mundo compraria. Tem gente que fica aí, comprando várias coisas assim, sem necessidade, e não quer dar R$ 37 no e-book. Por quê? Porque não quer ter conhecimento. Essa é a verdade, não quer ter conhecimento. Eu já abençoei algumas pessoas com e-book. Quando o Espírito Santo toca no meu coração, eu abençoo também. Eu não tô aqui só por dinheiro, não. Porque tem muitas pessoas que ficam falando, que não sei o que, tá aqui só por dinheiro. Se eu tivesse aqui só por dinheiro, eu nem estaria. Porque eu não recebo pra fazer vídeo na rede social, não. Paz do Senhor, Maria. Eu sonhei com um demônio e várias pessoas pedindo socorro. Essas pessoas estavam no fogo e eu vendo em um lugar alto e não podia fazer nada por essas pessoas. O que significa? É um alerta de Deus. Eu não sei como é que tá a tua vida, tá, Ale? Mas geralmente é um alerta de Deus. Quando você sonha expulsando o demônio, quando você sonha vendo fogo, é um alerta de Deus para você vigiar em certas coisas na sua vida, para você vigiar também as pessoas que estão ao seu redor, porque podem não ser pessoas de Deus, talvez aparentam ser de Deus, mas não são. Então você precisa vigiar. As pessoas pedindo socorro. Deus já estava te mostrando ali, o inferno. Deus já estava te mostrando ali o inferno, pessoas pedindo ajuda, pessoas que estão lá, que não tem como Deus mais fazer, tirá-las de lá. Estão lá pedindo socorro. E talvez também pode ser um chamado de libertação para sua vida, tá, Ali? Também pode ser isso. O sonho, gente, a gente faz a interpretação, o Espírito Santo é quem faz a interpretação. E aí a gente precisa analisar o que a pessoa está passando, a gente precisa analisar o convívio familiar dela. Então, a interpretação de sonho não é assim, fala aí, eu sonhei com cobra, sonhei com isso, sonhei com aquilo. Nem toda interpretação de cobra é igual. Nem toda interpretação de sonhar com água, com piscina é igual. Nem toda interpretação, nem todo sonho, sonhar com águia, sonhar com monte é igual. Tudo dentro do sonho precisa ser analisado para a interpretação. Inclusive, como a pessoa está, como ela está. Ela está firme com Deus? Ela está fora da presença? Como ela está? Tudo isso conta na interpretação. Exatamente. Sonhar com água, tsunami. Sonhar com água muito turbulenta é porque você está passando por uma situação muito turbulenta na sua vida. Um tsunami é porque já é um alerta de Deus ali, que você vai passar por uma situação assim muito... Deus já está te alertando que você vai passar por um deserto. Vamos dizer assim, por um deserto que você precisa orar e você já precisa começar a vigiar. Deus já está te alertando e está te dizendo que você vai passar por uma situação aí meio complicada. Eu sonhei várias vezes com o meu ex que não tem mais nada a ver. É porque precisa fazer o desligamento de alma. Quando a pessoa se une com outra pessoa, ou seja, sexo, sangue, todo sexo tem ali, vasinhos que são rompidos, e também na palavra de Deus está escrito que aquele que se une com a prostituta, aquele que se une se torna um com ela. Ou seja, quando você se une a uma pessoa, você se torna um com ela. E tudo que está nela vem para você e tudo que está em você vai para ela. Ou seja, sua alma fica fragmentada, você fica ligada a essa pessoa. E para você não ter mais sonhos com ele, para você não ter mais uma aliança espiritual com essa pessoa, e também deixando bem claro aqui para vocês, a aliança espiritual é diferente de
aliança de alma. Aliança espiritual, pacto espiritual. Pacto é diferente de aliança de alma. Aliança de alma pode ser com o pai, pode ser com a mãe, pode ser com um amigo. Agora, uma aliança espiritual já é diferente. Já é sexo, é pacto, como se você estivesse fazendo um pacto com aquela pessoa. Então, o que vem, o que tá nela vem para você, o que tá em você vai para ela, você se torna um com essa pessoa, e aí a sua alma fica fragmentada, fica conectada com ela, até você fazer uma oração de desligamento de alma, para você ser desligado dessa pessoa. Inclusive, falo sobre isso no meu e-book também. Tá lá no link da bio, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida, chama lá no número do suporte. Seu marido, Francisca, eu escolhi servir a Jesus e ele escolheu outro caminho. Seu marido? Eu tenho pedido a Deus para ser batizada no Espírito Santo. E ainda não falo em línguas, mas eu tenho sonhos falando em línguas. Você já foi batizada com o Espírito Santo, é isso que eu te digo, meu amor. Você já foi batizada com o Espírito Santo, só que você ainda não falou em línguas. Tem muitas pessoas que são batizadas já pelo Espírito Santo e não falam em línguas, vocês sabiam? Por quê? Porque ainda se prende, ainda se trava. Acha que é coisa da cabeça, quando vem aquela vontade, acha que é coisa da cabeça. Quando vem aquela vontade, acha que tá copiando algum irmão da igreja. Gente, eu fui batizada no Espírito Santo dentro da minha casa. Eu não tava nem indo pra igreja. Eu lembro que quando eu voltei do hospital, quando eu passei pelo meu processo, né, voltei do hospital, eu orava em casa, assistia culto online, porque nós estávamos na pandemia, e eu assistia culto online, e aí eu ia pedindo pra Deus todos os dias, Senhor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo, quero ser batizada aí, e ia pedindo, e aí eu fui batizada com o Espírito Santo. E conforme o tempo foi passando, as línguas vêm mudando. E eu percebo que eu não falo igual, as línguas que eu falo, né, não é igual às pessoas de lá da igreja. E as línguas vão mudando também. Tem muita pessoa que é batizada com o Espírito Santo e ainda não fala em línguas. Mas você precisa começar a destravar. Não tenha medo. Se você tiver ali. Já tive sonhos sonhei expulsando o demônio. Você expulsou o demônio, você conseguiu expulsar o demônio? Você expulsou o demônio, ou ele riu da sua cara, você expulsou o demônio. Você tentou expulsar o demônio e você não tinha autoridade? Isso tudo depende. Se você conseguiu expulsar o demônio, porque Deus tem um chamado de libertação para tua vida. Uma cobra dentro de casa. Cobra no mundo espiritual é traiçoeira. Alguém que está dentro da sua casa é um alerta de Deus, tá? Jucimere, o Espírito Santo falou comigo agora. É um alerta de Deus para você vigiar as pessoas que você coloca dentro da sua casa, porque tem pessoas que você acha que são de Deus, tem pessoas que você acha que amam você, tem pessoas que você acha que gostam de você, mas que na verdade querem te apunhalar pelas costas, tá? Então, cuidado com quem você bota dentro da sua casa, porque Deus já está te alertando que tem uma cobra dentro da sua casa, tem uma cobra que você coloca dentro da sua casa e ela quer, te dar o bote e você não tá nem percebendo. Muito pesadelo à noite e acordo perturbada. Você precisa fazer uma oração para Deus proteger o seu sono e você precisa também ver brechas e ilegalidades que você está dando para você ser atacada noturnamente. Tudo que envolve noturno tem a respeito de Lilith, que são espíritos noturnos, tudo dessa linhagem aí. Espíritos noturnos. Tudo que tem lua, tudo que tem mar também, Iemanjá, lua, tudo é Lilith. E sonhos também eróticos, tudo é Lilith. Então você precisa fazer uma oração, mas não somente uma oração, como eu sempre falo aqui para vocês. É também identificar brechas, legalidades que você está abrindo dentro da tua casa. Às vezes pode ser uma novela, às vezes pode ser um desenho do teu filho, às vezes pode ser algo que você está fazendo e você nem sabe que é pecado, é um pecado oculto. Então você precisa orar e pedir para Deus te revelar o que você está fazendo de errado, se você não conseguiu identificar por conta própria. Sonho direto me desentendendo com o meu esposo. Ele não está aqui comigo. Ele não está aqui comigo. Ele está no cárcere. O que significa?
Você é cristã, Yasmin? Você é cristã? Você sendo cristão, como eu disse, para interpretar sonho, não pode ser só, vocês mandam aqui para mim e eu interpreto. Não, tem coisas dos nossos sonhos, às vezes são sonhos da alma também. Mas esse sonho seu, Yasmin, não parece ser da alma, não. Mas eu preciso saber se você é cristão ou não. Porque se você for cristão, é uma interpretação. Se você não for, é outra. Você sonhar se desentendendo com seu esposo é porque o inimigo ele já tá tramando ali algo para gerar briga, para gerar discórdia, para gerar desentendimento. Então você precisa vigiar. Já que ele tá no cárcere, quando você for fazer visita, você evita de falar coisas que o magoem, você evita de falar coisas que você sabe que vão causar briga, que vão causar alguma mágoa, que vão causar preocupação no seu marido também. Então você tem que começar a vigiar no que você fala. Seja uma mulher sábia. Então evite falar alguma coisa que gere briga, porque Deus está te alertando que o inimigo está querendo causar ali uma briga, um desentendimento entre vocês. De vez em quando tá sonhando com ele, Francisca. É isso que eu falei. Tem que fazer o desligamento de alma. Gente, comprem o meu e-book, tá? Comprem o meu e-book porque lá tem tudo, tudo, tudo. Inclusive, vocês podem ler o e-book. Se quiser tirar dúvidas também, tem o número de suporte lá. Vai tirar a dúvida de vocês. Ah, não tô entendendo o que tá escrito ali, não tô entendendo sobre herança espiritual, não tô entendendo sobre isso e aquilo. O suporte vai te dar suporte. Vai tirar todas as suas dúvidas. Você precisa fazer desligamento de alma. Quando a gente tem, olha, gente, quando a gente tem uma aliança, um pacto de alma, a gente tem, faz sexo com alguém, faz sexo. A gente precisa fazer um desligamento de alma, porque a sua alma, o seu corpo está conectado àquela pessoa. E de vez em quando vem uma lembrança, de vez em quando vem sonho, de vez em quando você começa a ter até sentimento. Tem pessoas que têm até sentimento. Por quê? Porque sua alma ainda está conectada à alma da pessoa. Então você precisa fazer esse desligamento. Isso é uma oração. Só para você fazer essa oração, você precisa ter o entendimento, porque não adianta nada você orar, porque isso é uma libertação, tá? E tudo a respeito de libertação é pesado. Não adianta você só fazer a oração e pronto. Não, você precisa ter o conhecimento, você precisa ter o entendimento, senão a oração não vale de nada. Você só vai falar, só serão palavras. Ai, que lindo quando Deus fala que está te dando vestes brancas. O que significa? Deus está te revigorando, Deus está te fortalecendo, Deus está te santificando. Franciele. Peraí, que eu gostei desse comentário eu gostei aqui da Alê, porque eu estava passando pelo mesmo processo. O meu marido não quer ir para a igreja, não quer ir para a igreja, e por mim, né? Eu não faltava um culto. O que faço? A igreja que estou indo é longe da minha casa. E isso dificulta para mim, pois não tenho transporte. Então, Ale, primeira coisa, se o seu marido não quer ir para a igreja, não o obrigue. Não obrigue, porque eu já fiz muito isso, tá? Não obrigue. Porque tem homens que não gostam que... Não, tem homens, na verdade, a maioria dos homens não gosta quando eles são obrigados a fazer alguma coisa. Então não obrigue, você vai fazer, você vai orar. Você vai orar e você vai profetizar dentro da sua casa que o seu marido é mais crente que você. E sobre também você ir para uma igreja que fica muito longe da sua casa, será que não é melhor você avaliar essa igreja? Será que não é melhor você procurar uma igreja mais próxima da sua casa? Porque o transporte, ele também dificulta a nossa ida para a igreja. E muitas vezes, uma palavra lá, ó, que você precisa receber, a igreja é longe, você acaba chegando atrasado, você tem dificuldade em ir, você acaba também gerando um desentendimento com o seu marido. Então, tudo que você deve fazer hoje é não criar desentendimento com o seu marido, tá, Lê? Mas, claro, eu não vou dizer aqui para você mudar de igreja, não, jamais. Espera um pouquinho. Ore. Peça para o Senhor te apresentar uma igreja. E pergunte ao Senhor se essa igreja é para você. Porque foi isso que eu fiz na minha vida. Eu pedi para o Senhor me apresentar uma igreja. E Ele me apresentou uma igreja
em frente à minha casa praticamente. Porque Deus sabe como eu sou. Ele sabe que se fosse uma igreja longe eu não iria. Eu iria ficar inventando desculpa para não ir no culto. Então, cada um é cada um, né? Deus sabe como é o seu coração, Deus sabe como você é, então Ele sempre vai te dar o melhor. Então, leve isso para Deus, pergunte para Deus. Essa igreja para mim não é? Eu devo mudar? Pergunte para Deus. Gente, vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus, senão eu vou ficar aqui até 11 horas da noite. Meus olhos já estão vermelhos aqui de sono. E também dessa luz aí que tá no meu rosto. Olha os meus olhos vermelhos. Aí, muitas vezes, gente, eu já fiz vídeo com os olhos vermelhos assim, no início, né? Porque... eu ficava muito tempo gravando o vídeo, porque eu sempre fui muito perfeccionista. Eu achava que o vídeo não tava bom e eu acabava gravando várias vezes pra ficar um bom. Então os meus olhos ficavam vermelhos. E aí as pessoas falavam no meu vídeo assim: ah lá, ela tá endemoniada, olha o olho vermelho dela. Pra vocês terem noção de quanta crítica eu recebi. Eu recebo até hoje, né? Só que hoje eu não tô nem aí. Eu nem respondo esse tipo de crítica. Eu só às vezes compartilho aqui pra vocês quando eu vejo que é uma crítica assim, que ia fazer vocês entenderem alguma coisa. Só assim eu compartilho aqui nos meus stories. Fora isso, eu nem respondo. Eu não perco energia, sabe, com esse tipo de comentário, não. Porque se a gente for responder esse tipo de comentário, a gente tá perdendo energia e dando valor pra quem não precisa. Pra quem Deus não mandou você responder, pronto. Eu não respondo, então deixa pra lá. E é isso que eu faço na minha vida, gente. Tem comentários, tem pessoas que eu nem faço mais questão, eu sigo o meu caminho, não tenho tempo pra fofoca, não tenho tempo pra ficar falando da vida de ninguém, porque a minha vida é agitada. Minha vida é agitada, faço vídeo, faço live, faço meu devocional, busco a Deus o dia inteiro. Então, a minha vida é agitada, não tenho tempo pra fofoca, não tenho tempo pra ficar lendo comentário de pessoas que estão aqui querendo me prejudicar. Vai ficar querendo me prejudicar, porque não vai conseguir, não. Vamos orar? Feche seus olhos aí, baixe as cabeças, fechem os olhos. Vamos falar com o nosso Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por essa live de hoje, muito obrigada por ter me usado, Senhor, por ter me feito boca de Deus aqui na terra. Ô Espírito Santo, muito obrigada por tudo, obrigada por essas almas que estão aqui do outro lado da telinha. Senhor, entra na casa delas, entra no lar, toca na cama, toca nos cômodos, Senhor, toca na sala, no sofá onde esse marido fica deitado, toca na cama, Senhor, onde esse casal tem as suas intimidades. Senhor, se faça presente nesse lugar. Espírito Santo, vai em todos os lugares da casa. Passa na sala, na cozinha, no quarto. Passa na laje, Senhor. Coloque um anjo com uma espada de fogo na porta dessa casa e proteja de todo mal, Senhor. Se tem algum demônio ali afligindo essa mulher, esse homem, que caia por terra no nome de Jesus. Senhor, eu entrego essas pessoas aqui, que elas tenham um sono maravilhoso, revigorador, que o Senhor fortaleça, que o Senhor revista ela de todo poder, de toda autoridade, Senhor. Pessoas que não estão posicionadas, que a partir de hoje elas se posicionem a fazer o que o Senhor mandou elas fazer, a fazer o que o Senhor ordenou elas fazerem, Senhor, porque o Senhor as chamou e o Senhor as escolheu para cumprir um propósito aqui na terra. Então não permita que elas se acovardem, Senhor. Não permita que o vitimismo seja implantado pelo inimigo na vida dessas pessoas, Senhor. Toca nas emoções, toca no sentimento, toca na mente, Senhor. Repreende todo dardo inflamado, toda seta maligna, Senhor. Repreenda todo o mal sobre a vida desse filho, dessa filha, dessa mãe, desse pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a vida dessas pessoas em tuas mãos, entrego a minha vida, que o Senhor continue me usando poderosamente. Que nada que eu fale aqui seja de mim, Senhor, seja da minha carne, mas que seja diretamente do teu trono, do teu Espírito Santo, que a minha boca tenha fogo do teu Espírito para falar mais e mais aqui nas redes sociais. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por essa live, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos permitiu. Obrigada pelo dom da vida, obrigada pelo ar que nós respiramos. Em nome de Jesus, amém.